Aleluia! Vem estar conosco. Vamos cultuar, dizer que o Senhor é bom. Boa noite para você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos dizer juntos. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos Te exaltarão, de geração em geração Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei. Por tudo que és, te Adorarei. aleluia, aleluia, te adorarei. Por tudo que és. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos Te exaltarão, de geração em geração Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei. Por tudo que és, Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei. Por tudo que és. Deus é bom. Vamos declarar nesta noite que o Senhor é bom o tempo todo. Mesmo quando nós entendemos o Senhor é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Por tudo que é, te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei. Por tudo que é, Por tudo que és, por tudo que és. Deus é bom. Aleluia! Deus é bom. Boa noite para você que está conosco mais uma vez neste culto online. Já estamos quase chegando 3 meses aqui, né? De cultos à distância, né? Não estamos acostumados, não estamos nos acostumando. Na realidade, o abraço é muito bom, estar perto de você é bom demais. Mas vamos louvando ao Senhor enquanto esse dia não chega. Vamos estar aqui, você aí na sua casa, vamos dar o nosso melhor ao Senhor. Que nesta noite o Senhor possa falar imensamente ao teu coração de uma forma profunda mesmo. Esse é o meu desejo. Eu quero te convidar, você que está aí do outro lado, chame mais pessoas para estar conosco. É tão fácil compartilhar. Você está no YouTube. Se você estiver aí agora, você pode compartilhar esse link para os seus amigos no WhatsApp, nas redes sociais. Vai lá, publica, faz um post no Facebook falando que estamos ao vivo. Eu tenho certeza que alguém vai ser tocado pela palavra que vai ser pregada hoje. Alguém vai ser tocado por aquilo que faremos ao Senhor nesta noite. Tá bom? Você aí do outro lado, eu queria que você fechasse os seus olhos. Nós vamos fazer uma oração, colocando diante do Senhor esse culto, colocando diante do Senhor tudo que faremos ainda aqui neste dia, tá bom? Senhor Deus, muito obrigado por mais uma vez estarmos reunidos como igreja
embora distantes no corpo, mas unidos no Espírito, e que nesta noite seja mais um daqueles dias que o Senhor nos pegue nos braços, que o Senhor fale profundamente ao nosso coração, transmita o teu querer e a tua vontade. Usa cada detalhe nesta noite, ó Pai, para que o teu nome seja glorificado e que vidas sejam alcançadas, ó Deus, tratadas, curadas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Alcança essa casa que está aí do outro lado, alcança esta família, alcança este homem, esta mulher, esta criança, este jovem. Pega-nos, ó Deus, hoje, transforma a nossa vida. É o nosso pedido e a nossa oração. Amém. Glória a Deus. Aleluia. A porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra. Que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você. A nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado. Que sacia a fome, a água que mata minha sede é você. És essa rocha, Senhor, que mata a nossa sede. É você. Mais perto do monte, mais perto da morte. Espanto com o peso da tua glória, mais perto da glória, mais perto da morte. O medo quer me parar, então me tira o medo e me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Mais perto do monte,
que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar, me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz... A porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Aleluia. Mesmo quando nós não entendemos, Deus está agindo. Mesmo quando uma porta se fecha, é Deus, e quando ela abre também é Ele. No temporal é Deus, e no sereno também Ele é. Aleluia! Eu vou subir o monte e muitos desistirão, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou ficar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir o monte e muitos desistirão, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa, Eu vou fazer, e vou fazer morada. eu vou ficar, e vou ficar lá até te encontrar. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar. Vem que aponta o destino, a mesma que cobre o passado, a rocha que mata minha sede é você. É você. Aleluia. Fala, criançada, eu tô aqui pra pedir pra vocês se inscreverem no canal lá da Quadrangular no YouTube. Lá tem vídeos bem legais, e aí aproveita, pede pro papai e pra mamãe acessar o portal, que lá tem várias atividades legais. Tchau, Deus te abençoe.
Você que está chegando agora, você está no culto online da nossa igreja. Esse aqui é um lugar para você, esse ambiente, a sua casa. Fique à vontade em nome de Jesus, tá bom? Estamos aí, chegando mais um domingo, começando mais uma semana. E começamos bem, né? Tivemos uma escola bíblica abençoada, tivemos uma turma lá conosco. E você que não faz parte dessa turma maravilhosa, pessoal da escola bíblica, um beijão para vocês, tá bom? Um abraço e fique conosco, tá? Todos os domingos, 9 da manhã, nós estamos ali no YouTube, aqui, né? Nesse lugar, nesse ambiente, para compartilhar da palavra do Senhor. Hoje é um tema muito diferente, né? Liberalismo, é coisa que a gente costuma ver na faculdade, na escola, né? Secular normal, e tivemos o prazer de estar conversando sobre este assunto e o que isso traz para a igreja. Então, eu louvo a Deus por este ambiente aberto. Você já recebeu aí algumas informações, as atividades que vão acontecer a partir de amanhã, tá? No Facebook amanhã é a live de oração, tá bom? Às 18 horas. E os nossos cultos, quarta e domingo, como você viu ali. E fique atento, tá, gente? Você que é da Web Célula, fique atento aí à sua turma, se envolva em tudo que for feito, tá bom? Um abraço, um beijo grande no seu coração. E você que está aí do outro lado e quer nos abençoar, está aparecendo para você aí do lado, né, da sua tela um QR Code. Quando você tem o PicPay, que é um aplicativo dinheiro digital, né? Você cadastra o seu cartão de crédito e você consegue nos abençoar, ofertando, abençoando os nossos projetos. Então a gente tem falado, né? Tem incentivado os irmãos a terem o PicPay, tá bom? Totalmente seguro, tá? E também, se você quiser, você pode fazer também por transferência bancária, está aparecendo aí também a nossa conta no Banco Sicoob. E, não tem jeito de fazer transferência, está difícil sair de casa para fazer depósito, eu não tenho o PicPay, o que eu posso fazer? Você também pode pedir um boleto, e o valor você decide, tá? Tem um número aí aparecendo também, através desse número de WhatsApp, você entra em contato conosco e fala, eu quero fazer uma oferta valor X, e a gente vai pegar os seus dados, emitir um boleto e vai enviar para você pelo WhatsApp mesmo. Você pode pagar no lotérica, onde você desejar, tá bom? Neste momento, nós vamos ter este espaço para oferta, para dizimar, e eu quero deixar uma palavra com vocês aí, que está em Atos 10. Em Atos 10, um dos textos que eu mais amo na palavra, quando o evangelho começa a ser pregado, quando a igreja começa a desenvolver o seu trabalho, e Deus toca em um homem chamado Cornélio. E a Bíblia diz que esse homem era um centurião, né, do regimento conhecido como italiano. Eles eram religiosos, tementes, e a Bíblia fala que eles davam, aquele homem, ele tinha um bom costume de dar esmolas ao povo, e também buscava a Deus em oração. Aquela pessoa, eu já preguei isso há algum tempo, acho que na quarentena mesmo, e a Bíblia nos diz que Deus olha dos céus, vê aquele homem, o que ele estava produzindo, e um anjo desce para dizer para o Cornélio, né? Ele fica atemorizado da presença de um anjo, mas o anjo fala para ele, as suas orações e as suas esmolas estão subindo como oferta memorial diante do Senhor. Essa palavra oferta, esses dias eu estava pensando, né? Como ela se tornou pejorativa? O que é oferta para nós hoje? Esmola, desculpa. O que é esmola para nós hoje? Esmola é aquilo que sobra. Aquele centavinho, aquelas pratinhas, michurucas que fala, né? Michurucas, aquelas pratinhas que você não faz nada, não compra nem um pão. Isso para nós é esmola. E o que a gente faz? A gente tem a cara de pau de pegar aquela pratinha que você não faz nada com ela e dar para um pobre. Para alguém que vai pegar aquilo, não tem condição de comprar um pão. Aí a gente costuma falar ainda, mas ele vai usar droga, eu não sei. A palavra esmola, na verdade, no original, é tudo que era feito de bom grado, sabe? No original, esmola, ela tem a ver com benefício ao outro, a doação,
a caridade, alguém que produzia na vida do outro misericórdia. Então, quando Deus olha lá do céu, Ele não olha um homem fazendo esmola, não, a esmolinha que a gente conhece, não. Ele olha um homem fazendo o melhor que ele podia, tendo misericórdia daqueles que estavam ao redor dele. Nós hoje, nós temos esse coração. Se fôssemos nós no lugar de Cornélio, Deus mandaria um anjo lá do céu para falar conosco que Ele está se agradando daquilo que a gente está fazendo? Deus sabe muito bem as nossas condições. Hoje eu ouvi um negócio muito interessante. Eu ouvi que um pastor falou isso e eu guardei. Ele falou que se nós não sairmos desta pandemia um pouco mais pobres, quer dizer que nosso coração, tem algo errado no nosso coração. Porque a gente sempre guarda dinheiro, para quê? Para os tempos difíceis. E nos tempos difíceis, então, a gente vai partilhar esse dinheiro, a gente vai cuidar da nossa família, a nossa poupança vai decrescer, né? Os nossos investimentos vão cair um pouco. Mas se alguém na pandemia está ficando mais rico, quer dizer que essa pessoa não entendeu ainda o propósito da partilha. Ela não entendeu que ao seu redor existem pessoas precisando. Existem pessoas necessitadas. Existe uma igreja. Esta igreja aqui, ela tem compromisso com aquilo que ela prega. Tem pessoas que dizem assim, nessa pandemia eu vou ficar aqui de boa, vou ficar tranquilo, vou guardar esse dinheiro, vai que eu preciso. A igreja e os irmãos que depois dão um jeito deles, eu quero pensar em mim, né? E não se esqueça que a oração que o Senhor nos ensinou é o pão nosso, não é o seu pão. O pão que Deus nos dá é para todos. Então você que está do outro lado, pense nisso. Deus se agrada de Cornélio, pois vê nele um homem bondoso, piedoso, caridoso, misericordioso, que tinha um coração aberto para fazer o melhor àqueles que precisavam. Você tem feito o melhor para a sua igreja? Você tem feito o melhor para o seu Deus? Você tem dado o melhor que você tem para a causa do Evangelho? Pensa nisso hoje. E ao fazer a sua oferta, não dê a esmola brasileira. Dê essa esmola aqui, desse texto, que é um nome muito complicado, nem vou falar, mas é um nome grego que significa misericórdia, piedade, sabe? Então, quando você for fazer uma esmola, faça com excelência. Quando você for fazer uma oferta, melhor dizendo, que essa palavra você nunca vai entender, né, desse jeito no nosso português, você for ofertar, faça o seu melhor. E que o Senhor lá dos céus receba. E Ele está neste exato momento nos contemplando, tá bom? E Ele procura esses adoradores que adoram ao Senhor em espírito e em verdade. Quando você oferta, você está adorando. Pensa nisso, tá bom? Eu vou orar por você e pedir ao Senhor que Ele venha abençoar a sua casa, que Ele venha prosperar você, ser próspero. Não é alguém se tornar um milionário, mas é alguém que não tem falta, sabe? É o que o próprio apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses 4. Ele foi experimentado em tudo e ele entendia que o que ele precisava era Deus, tudo. Ele podia todas as coisas naquele que o fortalecia. Ser próspero é ter a força do Senhor conosco, sabe? Ser próspero é passar por tudo e saber que existe um Deus cuidando de você. Essa prosperidade que eu quero que alcance você nesse dia. Pai, há pessoas do outro lado que agora vão ser adoradores através da oferta, dos dízimos, vão fazer isso pelos meios digitais. Talvez há pessoas sendo tocadas nesse exato momento para fazer uma transferência bancária. Outros estão sendo tocados para fazer uma doação pelo PicPay. Outros talvez vão entrar em contato conosco pelo WhatsApp para pedir um boleto para fazer uma oferta ou devolver o seu dízimo. Pai, toca-os. E que o Senhor venha contemplar aquilo que eles vão fazer agora, como o Senhor contemplou Cornélio. Viu em Cornélio um homem com o desejo de adorar. O Senhor muda a vida daquele homem, da família daquele homem, transforma. Pai, da mesma maneira, entra agora com provisão na casa, na vida desta pessoa. O Senhor conhece este coração, o Senhor conhece esta mente. Faz algo novo, é o que nós te pedimos, e que a tua igreja
seja abastecida, seja, ó Pai, guardada pelo Senhor, em nome de Jesus, que não tenhamos falta de nada, que os teus filhos não tenham falta de nada, que possamos, ó Pai, sentir e receber a tua provisão dia após dia, independente quanto tempo ficaremos nesse momento econômico incerto. A nossa confiança está no Senhor, não nos índices econômicos. Nós confiamos em Ti. A nossa confiança está posta no Senhor. Abençoe-os, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Agora você vai ter esse tempo para ofertar. Enquanto isso, nós vamos cantar mais uma canção. Vamos lá? Beleza? Enquanto você adora o Senhor aí, terminando de fazer a sua transferência, de usar o seu aplicativo, continua adorando aqui com a gente através das canções. Mais uma música nova, né? Novo mesmo é o meu chocalho. Nelis virou música, instrumentista, chocalheira. Ela falou que tá tocando, né? Olha lá. Sai do tempo aqui, a gente vai acertando, né? A gente tá tocando um pouco mais alto para não aparecer o barulhinho do chocalho dela. Que tom mesmo, vamos lá. Aleluia. Que nós possamos nos derramar aos pés do Senhor, como aquela mulher, né? Que o que ela tinha de mais precioso era um vaso cheio de unguento, cheio de perfume. Que nesta noite você também entregue ao Senhor tudo aquilo que você tem de mais precioso. E quando nós dizemos aquilo que temos de precioso, não é só financeiramente, né? É tudo aquilo que nós realmente temos de precioso, a nossa vida, a nossa família, a nossa casa, né? Tudo aquilo que o Senhor nos dá dia após dia. Então que nesta noite você possa render aos pés do Senhor. Aleluia. Aos seus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar no seu rosto, fui perdoado logo que te vi. Todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu
Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Oh, aleluia. Eles podem até te questionar e falar assim, mas isso vale tanto, e você vai entregar ao Senhor mesmo assim? Não importa, meu querido, o preço. O que importa é a presença do Senhor na sua vida. Então, se for necessário, derrame, entregue. Oh, aleluia. Não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais. Oh, aleluia, eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu Quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Bem lentinho, vamos lá. Oh, declare. Eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos teus pés do meu Oh, amado. Senhor, declare aí na sua casa. Eu quebro meu vaso, Eu quebro meu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Aleluia. Família de Cristo, paz seja com todos, amém? Nós estamos aqui reunidos em casa, né? Ligadinhos em vocês e na nossa liderança também, através da programação da igreja. Durante esse momento de pandemia, nós vimos como nós somos totalmente dependentes de Deus, né? Eu espero que seja tudo bem e que em breve nós possamos estar juntos, nos abraçando e adorando o nome do Senhor Jesus. E para hoje também nós gostaríamos de deixar uma mensagem para vocês. Deus abençoe todos vocês. Muita saudade. Fiquem em casa. Tchau! Boa noite, paz seja com você. Que bom poder estar aqui mais uma vez na casa do Senhor, tendo esta grande oportunidade de adorar o Senhor. Domingo é o dia, né, de tirarmos para realmente dedicarmos ao Senhor. Não que não devamos fazer isso nos outros dias, mas domingo é um dia totalmente diferenciado. Que bom que você está aqui, sem perda de tempo. Vamos aqui entrar dentro da ministração da palavra do Senhor, porque eu acredito que nesta noite, através desta palavra que o Senhor tem nos dado, Ele vai tratar conosco de uma forma muito especial. Amém? Eu gostaria de pedir a você, por gentileza, que abra aí na sua casa a sua Bíblia, no livro, na carta que escreveu o apóstolo Paulo a Timóteo, segunda carta de apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, e nós vamos ler os versículos 20 e 21. Então, por gentileza, é o momento agora de nós nos debruçarmos sobre a palavra do Senhor,
para podermos crescer através do conhecimento da palavra de Deus. Então, 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículos 20 e 21. Nesta noite há uma palavra de Deus a ser liberada sobre as nossas vidas. Eu creio piamente que nós seremos transformados pelo poder desta palavra. Amém? Glórias ao Senhor. Acredito que você já tenha encontrado. Eu gostaria de orar junto com você nesse momento, aí na sua casa. Se você puder, feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Vamos falar com o Senhor neste momento. Senhor, fala conosco nesta noite por meio da Tua palavra. Com nós que estamos aqui no templo físico, também com os nossos irmãos que estão agora sendo alcançados através das redes sociais. Entra dentro desta casa agora por meio da Tua palavra. Deus, em nome de Jesus Cristo, se o Senhor não falar conosco, se não for pelo agir do Teu Espírito Santo, será apenas algumas palavras. Mas eu te peço que nesta noite esta palavra seja liberada com poder, com autoridade, e que esta palavra encontre corações e mentes abertos e receptivos a ela, para que sejam todos transformados, porque a Tua palavra, ela tem esse poder de transformar as nossas vidas. E tudo que precisamos nesta noite é que o Senhor Deus nos examine e transforme em nós tudo aquilo que for necessário ser transformado. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém? Graças a Deus. O texto de 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 20 e 21, vai dizer assim: numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Aleluias. Deixe sua Bíblia aberta, porque nós vamos precisar ler outros versículos. Antes de nós chegarmos nesse texto aqui, eu queria comentar com você que no mês de julho do ano de 64, a história vai contar que Roma foi incendiada. E o imperador Nero, em perseguição à igreja, ele acaba culpando os cristãos por este incêndio. E começa ali então uma grande perseguição à igreja. E como Paulo era ali o maior líder da igreja naquele momento, Paulo é então aprisionado, colocado preso, se torna prisioneiro em uma prisão horrível. O lugar, se ele saísse de lá, ele sairia com certeza com muitas doenças, né? Ou então morreria. E de dentro desta prisão, deste lugar horrível, o apóstolo Paulo vai escrever esta carta que nós acabamos de ler nesta noite para o seu servo, jovem pastor Timóteo. E é bem verdade que você vai concordar comigo que são nos momentos de provação, são nos momentos de dificuldades, é que a gente descobre os verdadeiros amigos. E é também no momento das adversidades que a gente encontra e descobre quem são os verdadeiros cristãos. E de dentro da prisão, Paulo vai escrever estas palavras para Timóteo, e diante dessa declaração nós precisamos pensar na resposta para a seguinte pergunta: quem é você nesta casa? Porque preste atenção, quando Paulo escreve ali para Timóteo, ele escreve com o propósito de trazer a Timóteo uma palavra de encorajamento para que Timóteo não viesse esmorecer, para que ele viesse permanecer firme diante da presença do Senhor. E o apóstolo Paulo vai afirmar que em uma grande casa existem vários tipos de vasos. E ele vai dizer que além de existir vários tipos de vasos, ele vai dizer que alguns vasos existem para honrar o nome do Senhor, enquanto outros para desonrar o nome do Senhor. E diante desta declaração do apóstolo Paulo, nós vamos falar nesta noite sobre isto, uma palavra de reflexão. Quem somos nós dentro desta casa? Quem é você dentro desta casa? Paulo, ele quando escreve esta carta a Timóteo, a segunda carta a Timóteo, ele vai falar sobre, ele vai citar o nome de alguns homens,
Por exemplo, lá no capítulo 1, se você estiver com a sua Bíblia aberta, vá comigo lá, nos versículos 11 ao 15, ele vai falar sobre 2 homens. Olha o que ele vai dizer. Desse evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Retenha, Timóteo, com fé e amor em Cristo Jesus, o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Agora, olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. Você sabe, Timóteo, que todos os da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígelo e Hermógenes. 2 nomes muito bonitos, né? Pois é, o apóstolo Paulo está falando de 2 homens que ele com certeza esperava que neste momento de perseguição, de luta, de sofrimento e de dor, eles estivessem ao lado do apóstolo Paulo, com oração, com uma palavra de encorajamento. Mas o que o apóstolo Paulo vai dizer aqui no final do versículo 15, todos me abandonaram, inclusive aqueles que eu esperava que não me abandonassem, inclusive aqueles que eu nunca imaginava ou imaginaria que poderiam me abandonar ou abandonar a palavra da fé. Nós, na verdade, nós não sabemos nada sobre esses 2 indivíduos, a não ser o que é mencionado aqui. Parece que eles eram pessoas prominentes e por isso o apóstolo Paulo tinha uma certa expectativa de que eles não fossem abandoná-lo e nem abandonar o evangelho. Deixa eu te dizer uma coisa, é muito triste quando o único registro feito de um homem, a única evidência de que ele já viveu, que ele já existiu, é que ele se afastou de um amigo ou que ele abandonou os caminhos do verdadeiro cristianismo. O único registro bíblico e histórico que nós temos desses 2 homens vai fazer menção de que eles abandonaram um amigo quando este amigo mais precisava dele. Vai fazer menção de que estes 2 homens abandonaram o caminho do verdadeiro cristianismo. Quem é você nesta casa? Mas o apóstolo Paulo também, ele vai falar algo também a respeito de mais 2 pessoas quando ele escreve aqui a Timóteo. E agora eu gostaria que você fosse comigo lá no capítulo 2, nos versículos 14 até o 18. E aqui ele vai falar sobre mais 2 homens. Ele vai dizer assim: continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo-os solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não traz proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Timóteo, procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. O ensino deles alastra-se como câncer. Entre eles estão Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e assim alguns pervertem a fé. Aqui o apóstolo Paulo, quando ele escreve a Timóteo, ele vai falar sobre mais 2 vasos, um chamado Himeneu e o outro chamado Fileto. E o apóstolo Paulo vai dizer que estes 2 homens, que é citado, por exemplo, Himeneu, ele é citado em 2 passagens bíblicas. Na primeira passagem que Himeneu é citado por Paulo, é lá na primeira carta dele, quando ele escreve ao próprio Timóteo, e lá o apóstolo Paulo vai colocar este Himeneu junto com Alexandre. E se você depois tiver curiosidade, vai lá para você ver que pessoa foi esse tal de Alexandre. Que desfavor que este homem fez para a igreja do Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo vai alinhar, vai colocar junto Himeneu, junto com Alexandre. Agora, enquanto nessa segunda passagem aqui, nessa segunda citação de Himeneu, o apóstolo Paulo vai colocar ele junto com Fileto. Fileto significa amado e é mencionado apenas uma vez na Bíblia. Ele aparece ao lado de Himeneu, como eu acabei de dizer para você, e eles, simplesmente, estes 2
vasos que poderiam servir para honrar e exaltar o nome do Senhor. Foram dois homens que se desviaram do verdadeiro cristianismo e começaram a ensinar heresias, falsos ensinamentos bíblicos no meio daquele povo. Eles se desviaram da verdade. Estes dois homens, eles são exemplos de vasos que poderiam servir para a honra, mas que serviram para a desonra, porque se desviaram da verdade. E agora, para concluir, a respeito destes nomes que o apóstolo Paulo traz aqui como exemplos, ele vai falar no capítulo 4, no versículo 10, de um homem chamado Demas. Ele vai dizer: porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. O apóstolo Paulo vai dizer: porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Demas, ele é citado 3 vezes na Bíblia. Nas 2 primeiras vezes que ele é citado por Paulo, ele é citado como um grande cooperador na obra, como um grande contribuinte para o reino de Deus, como alguém em quem o apóstolo Paulo podia confiar. Nas 2 primeiras vezes. Agora, esta última citação de Demas, ele faz a citação de alguém que o abandonou. Demas aqui é o típico exemplo de alguém que começa bem, mas termina mal. E a pergunta para mim, para você, para todos nós nesta noite é: quem é você dentro desta casa? O apóstolo Paulo vai dizer que dentro desta grande casa, a igreja de Cristo, existem vasos que são para honra e existem vasos que são para desonra. E aqui nós lemos o exemplo que ele deu para Timóteo de vários vasos, homens, pessoas, que até um período da vida deles, eles foram como vaso de honra. Mas no final, se desviaram, abandonaram, não resistiram, cederam. Eles cederam às paixões do mundo. Eles cederam às apelações dessa vida. Eles não se posicionaram até o final como dispostos a pagar o preço. Fígelo, Hermógenes, Emineu, Fileto, Demas eram vasos na casa que serviram para a desonra. Abandonaram o ministério, a obra, o lugar deles dentro da grande casa chamada Igreja de Cristo. E por isso, eles são exemplos a não seguir. Mas, todavia, porém, quando a gente chega um pouquinho mais à frente, na leitura deste texto, desta carta que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, ele vai falar sobre um homem chamado Onesíforo. Eu não te aconselharia a colocar esse nome no seu filho, porque é um pouquinho esquisito. Mas olha, este Onesíforo, ele precisa ser para nós um exemplo a ser seguido. Começa pelo significado do nome dele. Embora de repente o nome possa ser um pouco esquisito, né? Onesíforo significa portador de benefícios, ou aquele que dá lucro, ou aquele que é útil. Esse é o significado do nome Onesíforo. Onesíforo, ele é como um lírio que floresce no meio do lodo. Tá o lodo, aquele barro sujo, e no meio daquele canteiro sujo de lodo surge um lírio, algo muito lindo. Assim era Onesíforo na vida de Paulo. Ele é um exemplo de lealdade no meio de tanta deserção. Enquanto o apóstolo Paulo traz um relato de tantos cristãos que abandonaram, deixaram a casa, deixaram o seu lugar dentro da casa, deixaram de honrar ao Senhor dentro da casa, ele agora vai colocar para Timóteo o exemplo de um homem que permaneceu dentro da casa, servindo dentro da casa, honrando dentro da casa. E é esse exemplo nesta noite que nós vamos nos atentar a ele, porque nós precisamos seguir esse exemplo, porque a pergunta que fica é: quem é você dentro desta casa?
que ao final desta ministração arda dentro do meu coração, do seu coração, dos nossos corações o desejo. Não, nós seremos sim um onesífero dentro desta casa, chamada Quadrangular Ubá, Quadrangular do bairro Inês Grupo, Igreja do Senhor Jesus Cristo na face da terra. Sim, eu seria um onesífero, eu vou honrar o nome do Senhor com tudo aquilo que eu penso, que eu falo, que eu faço. E eu gostaria de trazer para vocês aqui 3 características de onesífero. E se você puder, anote-as, para que você não as perca, e para que a partir de hoje seja a nossa meta de vida. A primeira característica de onesífero, nós vamos encontrá-la no capítulo 1, no versículo 18, parte B. De 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 18, parte B. E o apóstolo Paulo vai dizer assim para Timóteo: e tu sabes, Timóteo, melhor do que eu, quanto serviços ele, Onesífero, me prestou em Éfeso. Nesse versículo, nesse texto bíblico aqui, nós vamos encontrar uma característica de Onesífero. Aquele homem era um amigo, um cristão abençoador. Ele era um homem prestativo. Estava sempre buscando formas e meios para ajudar Paulo em sua missão de pregar o evangelho. Lembra do significado de onesífero? Que é aquele que é um portador de benefícios, é aquele que dá lucro, é aquele que é útil. E quem somos nós dentro dessa casa? Quantas vezes, desculpa ser tão realista com você nessa noite, quantas vezes nós nos comportamos dentro da casa como um cupim? Qual que é a função do cupim? Destruir tudo. Quantas vezes nós nos colocamos e nos portamos e nos comportamos dentro da casa, do lugar onde congregamos, como um cristão serrote? Se você estiver na sua casa aí, pelo amor de Jesus Cristo, se você puder, o pastor Bruno gosta de fazer isso, é bom, né? Pergunte para essa pessoa que está do seu lado aí: você é um serrote na casa? Serrote serra, irmão. É aquele cristão que serra. É aquele cristão que não contribui em nada. É aquele cristão que não se mostra disposto a acrescentar, a somar e a multiplicar, mas ele só apresenta para diminuir, para subtrair, para destruir. Ele não ajuda a fazer nada, mas ele está ali para destruir. E muitas vezes ele destrói com fofoca. Graças a Deus aqui nós não temos isso. Mas em outras igrejas por aí tem muito. A nossa igreja está livre disso. A nossa casa está livre disso. Na nossa casa não tem crente fofoqueiro. Porque nós estamos com uma campanha, sabia? Compre uma faca e uma tábua de carne. Pegue a língua do crente fofoqueiro. Experimente essa faca na língua dele. É uma campanha de extinção de vaso fofoqueiro. Você quer fazer parte? Tamo aí. O onesífero é o exemplo de um amigo abençoador. De um vaso abençoador. Que durante os 3 anos que Paulo passou em Éfeso, ele se desdobrou para servir o apóstolo Paulo, para servir a igreja e para servir ao reino de todas as formas que ele podia, independente da circunstância e do momento. Fica aqui esta primeira característica que fez de Onesífero um vaso de honra dentro daquela casa. E volto a fazer a pergunta: quem é você dentro dessa casa? Pergunte para quem está do seu lado: quem é você dentro dessa casa? E fale para essa pessoa: você pode ser o onesífero, você pode ser abençoador, você pode ser para esta casa um portador de benefícios, você pode ser para esta casa alguém útil. Você que está me ouvindo nesta noite, que esta palavra está chegando a você, de alguma forma, você já foi útil a esta casa. Ah, pastor, eu oro muito. Irmão, oração. Orar mais agir. Porque as pessoas viram e falam assim: nossa, que bonito, que legal, eu amo o Quadrangular Church Bar, é tudo para mim. Ah, catar tampinha, é tudo para mim. Você não vem ajudar a fazer faxina, você não faz nada, sabe que o irmão está passando mal, você não tem coragem de ir lá fazer uma visita para ele, sabe que o irmão não tem arroz na casa dele, você tem arroz na sua casa, mas você gasta crédito no rádio, seu celular, para ligar para o pastor, para informar que o irmão está sem arroz. Se você tem arroz na sua casa para contribuir, para ofertar, para prestar para alguma coisa na vida de alguém,
É muito fácil a gente falar que ama. O difícil é nós provarmos que realmente amamos esta casa. Quem é você dentro desta casa? Seja o Onesífero, seja no nome de Jesus Cristo a partir de hoje um portador de benefícios, seja a partir de hoje alguém que dá lucro, seja a partir de hoje alguém útil dentro desta casa. E deixa eu lhe dizer uma coisa: o Senhor nosso Deus nunca vai pedir de você, nunca vai te cobrar algo que você não tenha condição e capacidade de fazer. Tudo que o Espírito Santo te fazer queimar no seu coração para fazer em prol desta casa. E quando eu falo casa, eu não estou falando de um templo de 4 paredes, eu estou dizendo de pessoas, de uma comunidade, de uma igreja que amamos muito, ou dizemos que amamos. O Senhor Deus nunca vai te pedir algo que você não tenha condições de fazer. Que em nome de Jesus Cristo, que dentro desta casa você seja um Onesífero, alguém abençoador. Eu declaro sobre a sua vida, eu não sei que tipo de vaso você tem sido nessa casa até hoje. Eu não sei quem tem sido você até hoje dentro desta casa, mas que hoje uma chave seja virada dentro de você e que você passe a ser alguém abençoador. No nome do Senhor Jesus Cristo. E deixa eu lhe dizer uma coisa, à medida que você se tornar em alguém abençoador, fique tranquilo, não vai faltar, Deus vai prover, Deus vai suprir, Deus vai multiplicar. Eu fico pensando se fosse algum de nós naquele dia da multiplicação dos pães e do peixe. O Jesus vira e fala para aquele menino assim: ei, me dá os seus 5 pães e os seus 2 peixinhos. Fala um negócio com você. Se fosse hoje, era arriscado os irmãos esconder dentro da calça e não entregar para Jesus. Vai que falta para mim. Não sei o que vai fazer com isso. Tudo que Jesus te pede, Ele sabe muito bem o que Ele vai fazer com isso. Ele vai primeiro exaltar e glorificar o nome dEle através disso que Ele te pede. Ele vai te provar que aquilo que Ele te dá não é só para você, também serve para abençoar a vida de outros. E terceiro, Ele vai te levar para um nível diferente de intimidade com Ele na caminhada cristã. Guarda essa no seu coração nessa noite. A segunda característica que nós aprendemos com este vaso, com este alguém chamado Onesífero, está registrado lá em 2 Timóteo, no capítulo de número 1, no versículo de número 16. E a Bíblia vai dizer da seguinte forma: Timóteo, muitas vezes Onesífero me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. O apóstolo Paulo está escrevendo para Timóteo, dizendo assim: Timóteo, não desista, não esmoreça, permaneça firme, Timóteo, porque ainda que haja essa quantidade de gente que eu te falei, que podia servir, está dentro da casa para ser alguém, para honrar, para exaltar o nome do Senhor, mas abandonaram, viraram as costas e foram embora. Existem exemplos a ser seguidos, existem pessoas que renovam a nossa fé, Timóteo, e Onesífero foi essa pessoa. Ele me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Aqui para nós, Onesífero é o exemplo de um cristão consolador. Ele não apenas serviu o apóstolo Paulo em Éfeso, mas ele também encorajou o apóstolo Paulo muitas vezes, e principalmente quando o apóstolo Paulo estava vivendo os piores momentos da vida dele, mas ali estava Onesífero. Eu imagino, se fosse hoje, mandou um WhatsApp para o apóstolo Paulo dizendo: Paulo, estamos juntos, cara, estou orando por você, não desanima, não para, estamos aqui todos do seu lado. Consolador. Ele vai dizer o seguinte, que é interessante isso nesse texto, que enquanto o apóstolo Paulo vai dizer que todos da Ásia o abandonaram, fugiram do apóstolo Paulo, abandonaram o apóstolo Paulo, ele vai dizer que Onesífero não se envergonhou das suas algemas. Ele não fugiu de Paulo por causa de sua prisão, mas o incentivou várias vezes a não se envergonhar de sua prisão. Eu achei interessante quando eu estava estudando o significado desta palavra ânimo dentro deste texto. O significado da palavra ânimo, quando o apóstolo Paulo vai dizer assim: me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. O significado desta palavra grega
traduzida como ânimo, ela significa refrescar. Refrescar. Era como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo assim para Timóteo: Timóteo, eu tenho um amigo chamado Onesífero, que quando o sol da caminhada está tão forte, ele me refresca. Ele me traz um refresco. É como se nós poderíamos de repente traduzir essa frase da seguinte forma: Onesífero me envolve em ar fresco. Onesífero era para o apóstolo Paulo como uma brisa fresca nos momentos de provação do apóstolo Paulo. Deixa eu dizer uma coisa: quem é você dentro desta casa? Você sabia que tem alguns cristãos, alguns vasos dentro da casa, que de repente tem algum irmão passando por uma provação, por um deserto, por uma dificuldade, e ao invés dele ser um consolador, ao invés dele ser alguém que traz ânimo, e aqui eu disse para você que o significado de ânimo é refrescar, ao invés dele trazer refresco, ele traz mais fogo, ele traz mais peso. Quem é você dentro dessa casa? Que de repente olha para a direita ou para a esquerda e vê algum irmão em Cristo passando por algum problema, e como um vaso de honra, quando você deveria de repente colocar os seus joelhos no chão e orar, ou de repente virar para esse irmão e dizer: olha, independente de qual seja a causa, a circunstância, eu quero te dizer, eu estou aqui como seu irmão em Cristo e pode contar comigo, porque eu continuarei sempre orando por você. Mas ao invés de fazer isso, começo muitas vezes a fomentar, começo muitas vezes a especular, começo muitas vezes a chamar no WhatsApp, a ligar na casa, não porque há um desejo puro e cristalino de trazer uma palavra de ânimo, de refresco, de refrigério, mas não, querem na verdade ter o maior conteúdo possível de informação, porque o Xavier Pereira faleceu, mas o Bom Dia com a Notícia não pode morrer através da vida desse vaso. Ei, ele já morreu. Seja ele não, seja um Onesífero, seja alguém que não precisa saber minuciosamente as coisas que aconteceram, porque você sabe que o único lugar que te cabe dentro dessa casa é um lugar de trazer refresco sobre a vida dos irmãos e de trazer uma palavra de cura, de libertação e de aproximação desta pessoa ao reino de Cristo. E para concluir a nossa mensagem nessa noite, nós já dissemos que a primeira característica desse homem chamado Onesífero é que ele era um amigo abençoador. Dissemos que ele era um amigo consolador, que dentro da casa ele exercia esse papel de trazer, de ser útil, de ser abençoador. Nós agora aprendemos juntos que ele exercia esse papel de trazer refresco, consolo, aliviar o fardo. Deixa eu te perguntar, você tem aliviado o fardo de alguém? Precisamos nos fazer sempre essa pergunta. Agora nós partimos para o final. E a terceira característica deste homem chamado Onesífero está lá no capítulo 1 de 2 Timóteo, no capítulo no versículo 17. A palavra vai dizer assim: antes, tendo ele, Onesífero, chegado a Roma, onde o apóstolo Paulo estava preso, me procurou solicitamente até me encontrar. O apóstolo Paulo estava preso em Roma, a igreja estava sendo perseguida, o contexto era totalmente desfavorável a qualquer segurança a um cristão, mas Onesífero se levanta da sua zona de conforto, lá de onde ele estava, e ele vai até Roma em busca do apóstolo Paulo. Ele fez uma longa viagem de Éfeso a Roma, num tempo em que, como eu disse, os cristãos estavam sendo queimados, decapitados, perdendo a própria vida por amor a Cristo e a observância ao Evangelho. E este homem, sem saber o paradeiro do apóstolo Paulo, ele foi em busca do apóstolo Paulo, procurou com muita diligência. E quando a gente vai ler lá na Bíblia, em algumas traduções com muita diligência, a gente entende que não foi fácil encontrar o apóstolo Paulo. A gente entende que foi uma viagem de muitos riscos, mas Onesífero foi em busca do apóstolo Paulo até encontrá-lo. Ele poderia ter desistido após várias buscas sem resultado, mas ele não desistiu.
ele foi em busca do apóstolo Paulo até encontrá-lo. E ao encontrar o apóstolo Paulo, ele se colocou do lado do apóstolo Paulo, no momento mais difícil da vida do apóstolo Paulo. Onesíforo foi um homem de caráter nobre, coração quebrantado e amigo incomparável. A terceira característica que nós encontramos nesse texto que nós lemos sobre este homem é que ele era um amigo, um homem, um cristão encorajador. Sabe quando alguém de repente está passando por um momento tão difícil que às vezes bate aquele medo e que a pessoa, você lê nos olhos dela, você lê na fisionomia dela que o que ela está gritando é: será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta? Ela não fala, ela não verbaliza, mas pelas ações dela você percebe isso. E um cristão, um vaso como Onesíforo, que honra o nome do Senhor, quando ele observa essa situação, quando ele faz essa leitura do quadro, ele vai correndo, ele abraça essa pessoa e ele disse: seja forte. Um ao outro ajudou e o seu companheiro disse: seja forte. Este é o papel de um verdadeiro cristão. Quem é você nesta casa? Quem você decide ser nesta casa? Por que eu te faço essa pergunta? Porque é uma decisão. Você decide quem você quer ser. Você quer ser só mais um no meio da multidão? Ou a partir de hoje, você quer ser alguém que vai marcar uma geração? Ou a partir de hoje você quer ser alguém dentro dessa casa que vai fazer a diferença? Ou a partir de hoje você vai ser alguém que realmente essa casa pode contar com você? Nós falamos sobre o exemplo de muitos homens e explicamos detalhadamente o que cada um deles fizeram ao virarem as costas para casa. E nós concluímos com este homem, Onesíforo, que começou bem, permaneceu bem e terminou bem. Esta é a palavra do Senhor para as nossas vidas. Quem é você nesta casa? E eu gostaria de orar por você neste momento, concluindo esta mensagem. Vamos orar juntos, porque o Espírito Santo de Deus, ele é poderoso para transformar as nossas vidas. Há um tempo atrás, eu ministrei sobre a história de Saul, e uma das coisas que me marcaram muito naquela ministração, quando eu estava estudando, é quando a Bíblia vai dizer que depois de Saul ter recebido todas aquelas palavras do profeta Samuel, e ele se virou para voltar, a Bíblia vai falar que Deus mudou o coração de Saul. Deixa eu te dizer, você tem lutado contra uma inconsistência. No domingo você promete ser fiel até o fim. Na segunda-feira você já caiu. Aí na quarta-feira, você se coloca de pé e se rebustece novamente e se enche de força e promete mais uma vez: eu vou permanecer firme até o fim. Mas chega na quinta-feira, você cai novamente. Deixa eu lhe dizer uma coisa: o mesmo Espírito Santo que mudou o coração de Saul para o bem, ele pode também mudar o seu coração. Ele pode fazer essa obra na sua vida. Você crê nisso? Quem é você dentro dessa casa? Deixa eu lhe dizer, dentro desta casa há lugar para você. Essa casa é sua. Esta igreja é o lugar que o Senhor te plantou. Se o Senhor te trouxe para este ministério, é porque eu acredito que existe um propósito estabelecido de Deus para a sua vida dentro deste lugar. E com certeza o propósito do Senhor é ser honrado através de você. É se manifestar através de você. Você é alguém criativo, sabia? Você é alguém inteligente. Quantas coisas Deus já plantou no seu coração? Quantas coisas Deus já trouxe à sua mente? Quantos projetos? Isso não é de você, isso é Deus que plantou em você. Esse propósito de deixar Éfeso e correr todo esse risco e ir ao encontro do apóstolo Paulo não era um simples desejo deste homem Onesíforo, não.
Isso foi algo que o Senhor Deus plantou no coração dele, porque a Bíblia vai dizer que o Senhor Deus é aquele que opera em nós, tanto o querer quanto o efetuar. Deus está plantando no seu coração um desejo. Qual o desejo? De ser dentro desta casa alguém que honre o nome dele. E Deus também ele é poderoso para operar em você o efetuar, ou seja, te levar à ação, te levar a executar, te levar a ser esse alguém dentro desta casa que exalta o nome do Senhor. E o que você tem que fazer? Negar o seu eu. Se lançar dentro do Senhor e se entregar sem reservas a Ele. Vamos fazer isso nesse momento agora? Vamos tirar a poeira desses projetos que você de repente deixou aí parado, estão ainda paralisados, e você sabe que é o chamado, é o propósito sobre a sua vida? Vamos, todos que estão aqui, vocês também que estão em casa, vamos orar neste momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, se esta palavra do Senhor veio aos nossos corações nesta noite, é porque existe um propósito do Senhor sobre cada um de nós, e independente de qual seja a nossa localização dentro desta casa, independente de quem tem sido cada um de nós até o dia de hoje, o certo é que o Senhor quer fazer de nós vasos de honra para o Senhor dentro desta casa. Eu oro ao Senhor neste momento pela vida desta mulher, deste homem. Eu oro ao Senhor neste momento pela vida desta criança, deste junior, deste adolescente, deste jovem. Meu Deus, quantas coisas nós como igreja, como casa podemos fazer e não estão sendo feitas porque existem pessoas que são portadoras de bens, que são portadoras de capacidades, que são portadoras de qualidades, que são portadoras de algo que o Senhor plantou dentro delas para que o projeto fosse levado adiante, mas o projeto não está sendo levado adiante porque esta pessoa atrofiou, parou, alguma coisa aconteceu que fez com que ela de repente estagnasse, mas que nesta noite, diante desta palavra, o teu Espírito Santo venha mover na vida desta pessoa que está ouvindo esta palavra. Que em nome de Jesus Cristo toda prostração seja lançada ao chão, que em nome de Jesus Cristo toda inconstância não exista mais na vida desta pessoa. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, que sejamos firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. É isso que eu declaro sobre a vida desse homem, é isso que eu declaro sobre a vida desta mulher, é isso que eu declaro sobre a vida desta pessoa que está nos escutando nesse momento, que ela seja alguém firme, constante e sempre abundante dentro desta casa. Nós repreendemos em nome de Jesus Cristo todo espírito de miséria espiritual, miséria emocional que tem escravizado essa pessoa, que durante tanto tempo da vida dela tem andado encurvada e só dizendo que não consegue, que não pode. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, muda hoje a mente desta pessoa, o coração desta pessoa. É a oração que eu lhe faço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Que esta palavra fique guardada, impregnada no seu coração. Se você precisar de um apoio, de uma ajuda, de repente você está tão distante de nós, mas você recebeu esta palavra e você estava distante dos caminhos do Senhor. E aí onde você está, o seu coração se inclinou para o Senhor e você disse assim: hoje eu quero refazer a aliança que um dia eu quebrei, porque eu fiz igual o filho pródigo. Eu tinha tudo dentro da casa, mas eu quis deixar a casa do Pai e ir pelo mundo. E hoje, nesta noite, você se encontra no meio dos porcos, no meio da maldição, comendo aquilo que não era para ser a sua comida, porque dentro da casa tem comida para você, mas ardeu no seu coração hoje o desejo de voltar, e você tomou essa decisão. Existe aí o WhatsApp da salvação, que eu acredito que seja aparecendo na tela para você aí. Você pode entrar em contato conosco por meio deste número, 32 99972 3888. Vou repetir, 32 99972 3888. Grita por socorro neste número, porque aqui nessa casa existem muitos onesíferos que se colocaram à disposição
para Deus e disseram: Senhor, usa-me, eu estou aqui. Amém? Chegamos ao final deste culto aqui na casa, mas este culto continua aí na sua casa. Que você tenha uma semana espetacular em Deus, que você fique antenado em tudo aquilo que esta casa produz, porque se você não fizer isto, você vai ficar totalmente ilhado, se sentindo como um peixe fora d'água. Para você não se sentir como um peixe fora d'água, o que eu te falo? Então, se envolva, porque eu tenho certeza que fazendo assim, você vai se surpreender, porque Deus vai te levar a um lugar mais profundo da presença dEle. Quero orar abençoando a sua semana, amém? Se você puder aí, se você estiver em família na sua casa, você pode dar aí a mão para quem está junto com você, fazer um círculo em família e orar junto em família. Você pode fazer isso nesse momento. Eu vou orar por você aqui, tá? Abençoando a sua semana, abençoando os seus propósitos, os seus projetos. Vou pedir aqui ao Senhor que te dê toda a orientação. E depois você tira uma foto em família aí, participando desse culto, faz aquela selfie, né? Tem problema se você tá banguela, não. Sim, você já casou mesmo? Então você faz aquela selfie chique assim, ó. Aí você posta nas redes sociais e você marca a igreja. Se você não souber como é que marca a igreja, você pede para o Drauzio Varela te explicar, porque ele te ensina tudo. Aí vai marcar lá a igreja nas redes sociais. Isso é para aparecer? Quem não está na casa acha que é para aparecer. Mas quem faz parte desta casa sabe que tudo que nós fazemos aqui, nós fazemos com um propósito: evangelizar, alcançar o perdido a qualquer custo. E uma foto sua, uma selfie sua, participando de um culto em família, isso pode ser uma tremenda arma para Deus usar, para tocar o coração dessa pessoa e assim, de uma certa forma, que essa pessoa ter um desejo enorme de nos abençoar e de estar juntos conosco. Amém? Vamos orar? Pai, te bendizemos, exaltamos e enaltecemos o nome do Senhor por esta noite especial, por esta oportunidade de fazermos parte dessa casa, um lugar onde o Senhor nos tem alimentado, tem nos colocado em todos os momentos num lugar de cuidado, onde não tem faltado o alimento espiritual, onde não tem faltado o abraço, o acolhimento. Nós te bendizemos e te exaltamos. Eu oro agora em favor desta família reunida de mãos dadas, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo eu declaro sobre esta casa que toda arma forjada, preparada por Satanás para trazer destruição sobre este lar, todas estas armas estão sendo agora destruídas no nome de Jesus Cristo. Nenhum projeto maligno prosperará contra esta família, contra esta casa, não vai, Deus. Em nome de Jesus Cristo, que os teus filhos e as tuas filhas, eles tenham uma semana especial em Ti, onde eles sejam surpreendidos pela palavra e pelo poder do Senhor. É o que eu te peço, Deus, em oração em favor da vida de cada um deles, que eles tenham um final de noite abençoado, que eles tenham uma segunda, uma terça, uma quarta, uma quinta, uma sexta, um sábado, e durante o tempo da existência deles, que eles tenham dias, que eles tenham alegria e prazer em viver em tua presença. É o que eu declaro sobre cada um deles, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, o Todo-Poderoso, que as doces consolações e a comunhão do Santo Espírito de Deus repouse sobre a sua vida e te leve em paz durante toda esta semana, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Boa noite. Não, para fazer efeito.